Da tribuna, o senador Eduardo Girão descreveu o tamanho do escândalo representado pela visita da chamada Dama do Tráfico amazonense a ministérios do governo Lula, em especial ao Ministério da Justiça de Flávio Dino. Ele disse: "Ontem eu toquei nesse assunto en passant. Estava pipocando na mídia a questão da Dama do Tráfico circulando aí de forma com muita desenvoltura dentro do Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, o que é muito sintomático desse governo Lula. Mas eu não posso deixar de hoje fazer um pronunciamento todo a respeito, porque as informações que chegaram após a sessão são assustadoras." Girão afirmou que o Senado precisa tomar alguma atitude, apontando: "É um escândalo do crime organizado transitando dentro do governo Lula." O senador lembrou que o tráfico é uma das principais causas da violência no país, além de outras mazelas, e explicou: "Eu queria falar sobre a Luciane Barbosa Farias, que é esposa de Clemilson dos Santos, conhecido no submundo do crime como Tio Patinhas, e é líder da facção criminosa do Comando Vermelho no estado do Amazonas. Luciane, também conhecida como Dama do Tráfico, já foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação com a organização criminosa, mas responde ao processo, adivinha como? Em liberdade. Está comprovado que no primeiro semestre deste ano, a Dama do Tráfico esteve 2 vezes no Ministério da Justiça cumprindo a agenda oficial. Consta que também esteve em reuniões no Ministério dos Direitos Humanos, inclusive tendo sido recebida pela coordenadora lá. E tem mais escândalo ainda. Segundo os jornais do Estado de São Paulo, Estadão e Gazeta do Povo, documentos apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Amazonas mostram vários pagamentos feitos a uma advogada apenas para intermediar reunião da líder do Comando Vermelho no Ministério da Justiça. Eduardo Girão lembrou: o general do Lula, o general Gonçalves Dias, o G. Dias, foi demitido desse governo por muito menos com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O governo poderia ter evitado aquilo, não evitou. Com aquelas imagens que foram vazadas, ficou demonstrado ali ele servindo café, água para os invasores no Palácio do Planalto. Foi demitido." O senador afirmou que a proximidade do governo Lula com o crime não é isolada e nem desconhecida. Ele lembrou: "Essa questão não é um fato isolado. Muita coisa estranha vem acontecendo desde a última campanha presidencial, quando o TSE proibiu a divulgação de vídeos feitos em várias prisões de segurança máxima em que líderes do tráfico de drogas comemoravam a vitória de Lula. Lembra disso, desses vídeos circulando? Até hoje não foi devidamente explicada a visita pessoal de Flávio Dino ao Complexo da Maré, em março deste ano, com um mínimo de segurança. Essa é considerada uma das áreas mais armadas pelas facções criminosas no tráfico no Rio de Janeiro." Girão disse: "Segundo o último relatório do Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, divulgado pela revista Exame, das 50 cidades mais violentas do mundo, atenção, 10 estão no Brasil, a grande maioria no Nordeste, em estados governados há décadas pelo PT, como Bahia, Ceará, onde a onda de violência não para de crescer, com muitas comunidades totalmente dominadas por facções criminosas. Eu tenho falado isso na tribuna dia sim, dia não praticamente. E o Maranhão não fica atrás. É uma tragédia a gestão da segurança pública. É isso que a gente quer para o Brasil?" O senador relatou que já tomou várias providências, como fazer pedidos de informação, assinar requerimentos para ouvir os ministros Flávio Dino e Silvio Almeida, assinar projeto de lei para responsabilizar agentes que não divulgam as agendas e coletar assinaturas para uma CPI. Ele lembrou que há tempos já se tenta instalar uma CPI para investigar o crime organizado no Brasil e disse: "Depois de tudo isso,
Não tem mais como adiar, já passou da hora. Não podemos permitir que o nosso país faça o mesmo trágico caminho da Venezuela, que se transformou num verdadeiro narco-estado. Não é isso que eu quero para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos. Girão disse: não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Cadê os homens de bem? Faça um convite às pessoas de bem para se posicionarem nesse momento e não se omitirem diante desses absurdos aí de um trânsito serelepe de uma esposa do grande líder do Comando Vermelho entrando e saindo à torto e à direito dos ministérios do governo Lula. Até o momento, nenhum servidor do Ministério da Justiça foi preso, nem teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. Manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas. Mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, ou agressões a políticos e cidadãos, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 28 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito bem, senhor presidente Chico Rodrigues, senador do estado de Roraima. Quero cumprimentar o senador Cajuru pelo belíssimo pronunciamento, ele que realmente é uma inspiração para nós. E é verdade, exatamente o que ele colocou. Eu conversei com a nossa equipe e disse, olha, esse entusiasmo todo que o Cajuru faz no Centro Especializado de Diabetes para o estado dele, que é Goiás, nós temos que replicar para o Ceará. Então já estamos aí com uma boa notícia para em breve dar ao povo cearense com relação ao Centro Especializado do Diabetes nesse dia, no Dia Mundial
de diabetes. Senhor presidente, eu queria, ontem eu toquei nesse assunto en passant. Estava pipocando na mídia a questão aí da dama do tráfico circulando aí de forma com muita desenvoltura dentro do Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, o que é muito sintomático desse governo Lula. Mas eu não posso deixar de hoje fazer um pronunciamento todo a respeito, porque as informações que chegaram após a sessão são assustadoras, né? Nós precisamos fazer alguma coisa, inclusive a instituição quase bicentenária, que é o Senado Federal. É um escândalo do crime organizado aí, transitando dentro do governo Lula, e eu me preocupo muito porque é a esposa do líder do Comando Vermelho, né, e isso tem causado, inclusive, né, o tráfico de drogas no Brasil tem causado aí, tem ceifado a vida de milhares de jovens. São sonhos interrompidos de norte a sul, de leste a oeste. O meu Nordeste, né, a região Nordeste é a que mais sofre, por incrível que pareça com isso tudo. Coincidências não existem, né? E inclusive o estado do ministro Dino, que é o Maranhão, teve durante algum tempo aí a cidade mais violenta do Brasil, que é Junco. Então, essa a cooptação é muito perigosa, né? E o Estado tem que ser forte, não pode ser omisso com relação a isso. E a gente não pode deixar que o que acontece no Maranhão, que aconteceu na gestão dele, aconteça no Brasil. Não é isso que a gente quer. E eu queria falar sobre a Luciane Barbosa Farias, que é a esposa de Clemilson dos Santos, conhecido no submundo do crime como Tio Patinhas, e é líder da facção criminosa do Comando Vermelho, no estado do Amazonas. Luciene, que também é conhecida como a Dama do Tráfico, já foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação com organização criminosa, mas responde o processo, adivinha como? Em liberdade. Está comprovado, senhor presidente, que no primeiro semestre desse ano, a Dama do Tráfico esteve duas vezes no Ministério da Justiça, cumprindo a agenda oficial. Consta que também esteve em reuniões no Ministério dos Direitos Humanos, inclusive sendo recebida pela coordenadora lá. E tem mais escândalo ainda. Segundo os jornais, o Estado de São Paulo, o Estadão e Gazeta do Povo, documentos apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Amazonas mostram vários pagamentos feitos a uma advogada apenas para intermediar a reunião da líder do Comando Vermelho no Ministério da Justiça. Eu pergunto às colegas senadoras, colegas senadores brasileiros que nos assistem, pessoas cidadão de bem, precisa de mais alguma coisa ainda? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. O general do Lula, o general Gonçalves Dias, do G. Dias, foi demitido desse governo por muito menos com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O governo poderia ter evitado aquilo e não evitou, né? Com aquelas imagens que foram vazadas, ficou demonstrado ali ele servindo com a sua equipe, café, água, para os invasores no Palácio do Planalto. Foi demitido. Mas essa questão não é um fato isolado, senhor presidente. Muita coisa estranha vem acontecendo desde a última campanha presidencial, onde o TSE proibiu a divulgação de vídeos feitos em várias prisões de segurança máxima, onde líderes do tráfico de drogas comemoravam a vitória de Lula. Lembra disso? Esses vídeos circulando? Até hoje não foi devidamente explicada a visita pessoal de Flávio Dino ao Complexo da Maré, em março desse ano, com um mínimo de segurança. Essa é considerada uma das áreas mais armadas pelas facções criminosas do tráfico no Rio de Janeiro. Não podemos esquecer também, senhor presidente, que o deputado federal Paulo Teixeira, hoje ministro do Desenvolvimento Agrário, sempre foi o maior defensor da legalização da maconha no Brasil. É aquela coisa, liguem os fios, né? Segundo o último relatório do Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, divulgado pela revista Exame, das 50 cidades mais violentas do mundo, atenção, das 50 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil.
A grande maioria no Nordeste, em estados governados há décadas pelo PT, como Bahia, Ceará, onde a onda de violência não para de crescer, com muitas comunidades totalmente dominadas por facções criminosas. Eu tenho falado isso na tribuna dia sim, dia não, praticamente, né? E o Maranhão não fica atrás, é uma tragédia a gestão de segurança pública. É isso que a gente quer para o Brasil? Diante desse gravíssimo escândalo, estamos tomando algumas providências urgentes, senhor presidente. Vários requerimentos oficiais de informações dirigidos ao Ministério da Justiça e também dos Direitos Humanos. Apoio ao requerimento do senador Jorge Seife para que o ministro Flávio Dino seja ouvido na Comissão de Segurança Pública. Apresentei eu mesmo outro requerimento para que também seja ouvido o ministro Silvio Almeida de Direitos Humanos. Estamos pedindo todas as imagens que possam mostrar a circulação da líder do Comando Vermelho nos 2 ministérios do governo Lula. Por fim, em função da vergonhosa atitude de Flávio Dino, escondendo e apagando as importantes imagens referente ao dia 8 de janeiro, peitando o parlamento brasileiro, desrespeitando a sociedade nossa, do Brasil, estamos entrando no Senado com um projeto de lei semelhante ao que o Partido Novo fez na Câmara dos Deputados. O objetivo é incluir a não publicação de agenda e compromissos de ocupantes de cargos do Poder Executivo entre os tipos que qualificam a improbidade administrativa. E para finalizar, senhor presidente, em março desse ano, comecei a coletar assinaturas para a instalação de uma CPI para investigar o crime organizado no Brasil. É uma iniciativa do deputado federal Coronel Meira. Recolhemos essas assinaturas. Eu já tinha recolhido lá atrás uma para fazer apenas no Senado. Mas como mudou a legislatura, nós conseguimos aí dezenas de assinaturas, acabou, né? Ela caducou. Mas o Coronel Meira, junto comigo, nós fizemos essa coleta de assinaturas e já estamos aí próximo de apresentar para uma reunião do Congresso Nacional para que se investigue o crime organizado no Brasil. Agora, depois de tudo isso, não tem mais como adiar. Já passou da hora. Não podemos permitir que o nosso país faça o mesmo e trágico caminho da Venezuela, que se transformou num verdadeiro narco-estado. Não é isso, senador Chico Rodrigues, que eu quero para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos. Esse Brasil é um Brasil que é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica já chegando na primeira, todo mundo se relaciona bem, é um povo pacífico, trabalhador, com um agro pujante, com empreendedores criativos e um povo altamente hospitaleiro e trabalhador. Não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Cadê os homens de bem? Faço um convite às pessoas de bem para se posicionarem nesse momento e não se omitirem diante desses absurdos aí de um trânsito serelepe de uma esposa do grande líder do Comando Vermelho entrando e saindo à torta e à direita dos ministérios do governo Lula. Deus abençoe a nossa nação. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Novo senador Eduardo Girão, Vossa Excelência trata de temas recorrentes que, obviamente, elas têm eco em toda a sociedade brasileira.